seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Código Rural, o seu podcast jurídico voltado para o agronegócio. Eu sou a Letícia Martins e hoje nós vamos receber um convidado muito especial para falar sobre a FICO, o que essa ferrovia traz para a região do Vale do Araguaia, as expectativas, as perspectivas para o futuro que já está aí próximo, iminente, na porta de casa. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Letícia. Olá a todos. Estamos aqui hoje com um convidado especial, o senhor Geraldo Antônio Delay, engenheiro agrônomo, produtor rural aqui da região há muitos anos, presidente do Sindicato Rural aqui de Água Boa e representante da Acrimate, Mato Grosso. Senhor Geraldo, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite aí, obrigado, doutora Letícia, obrigado, Giovanni. Boa noite a todos. A gente tem aqui, por exemplo, como presidente do sindicato, né, são bem remunerados, a Acrimate também, né? Então, eu acredito que a gente tem bastante futuro aí pela frente, com certeza. Com certeza. Sim, é verdade. E para a gente começar, nós queríamos, antes de entrar no assunto da FICO, conhecer um pouco da história do senhor, da sua trajetória, de como que o senhor chegou aqui no Vale do Araguaia, da sua história enquanto profissional, enquanto empresário, que o senhor puder trazer para a gente da sua vida aí pessoal. Bem, eu sou mato-grossense por coração, né? Digo que aprendi com aquele... tem um nome da ProSoja lá, que nós somos gaúchos do Mato Grosso, né? Gaúcho do Mato Grosso é aquele que saiu da sua terra natal, que veio para cá com a intenção de fazer coisas diferentes do que ele tinha onde ele nasceu, onde ele morava. Então, desde 1972 que eu conheço o Mato Grosso, faz tempo. Aí vim estudar e fiz agronomia lá na UFMT em Cuiabá em 1980 até 85, quando me formei, e fui trabalhar na antiga Adubos Maná por 3 anos na região de Primavera, Paranatinga, Jaciara, né? O Poço Paraná ainda era, aliás, Campo Verde ainda era o Poço Paraná. Depois fiquei em Rondonópolis por 20 anos e depois vim para as condições vieram para que eu viesse aqui para a nossa região de Água Boa, há 21 anos hoje, né? 2003 até agora, 24 anos. Tem uma trajetória grande já de Mato Grosso. Grande. Tempo, graças a Deus. Quanto tempo que o senhor é presidente do sindicato? Já fazem 4 anos. 4 anos. Perfeito. Me jogaram lá pelo meu QI, né? Quem indicou. Dá para ver o QI, né? O senhor tem uma trajetória grande, está há muitos anos envolvido no agronegócio da região, é produtor rural, está no sindicato, e a gente vê que é muito expressivo toda a trajetória que o senhor tem, o cuidado que o senhor tem com o produtor rural. Hoje é uma das grandes representatividades do produtor rural são os sindicatos, e o sindicato aqui de Água Boa, desde as outras gestões, são muito atuantes. E numa questão que a gente abordou aqui desde o início, é a questão da FICO, né? É notório que vocês são bem participativos no que tange os interesses do produtor rural, das indústrias que estão estabelecidas e que vêm se estabelecer aqui futuramente, né? E em volta desse projeto que começou desde 2010 e que agora temos aí a perspectiva de finalizar em 2027. O senhor poderia contar para nós aí como está sendo essa trajetória aí dessa ferrovia que está chegando aqui na nossa porta? Sim, lá no Sindicato Rural eu tive a satisfação de ter grandes homens, né, nos meus antecessores, né, e fizemos um sindicato forte para representar de fato os produtores, né. Então acredito que a gente sempre precisa um dia contribuir pelo que nós recebemos. Então essa é a parte que eu estou fazendo agora. Tive a satisfação, como eu disse, morar em Rondonópolis na fase quando a ferrovia chegou em Rondonópolis. Isso eu acho que é um grande divisor de águas para o estado do Mato Grosso e para Rondonópolis principalmente. Se vocês, alguns dados bem assim, que eu sempre cobro bastante aqui dos nossos representantes políticos, né? Das diferenças que vão ser Água Boa antes e depois da ferrovia. Se vocês observarem, vamos pegar assim bastante simples, vamos dizer assim, como o pessoal diz, contas de padeiro, né? Vamos imaginar, lá em Rondonópolis hoje, eles carregam por dia
6 composições com 100 vagões, em média, né? Então, cada vagão carrega 100 toneladas. São pelo menos 2 rodotrem, certo? Então, vamos, em média, imagine quantos caminhões que chegam em Rondonópolis para descarregar todo esse trem. Estou falando de carregar, de carregamento, da soja que sai. Fora o que chega, que são os fertilizantes, são os óleos, óleo Combustível. de combustível, e outros produtos também que poderão vir com a ferrovia, que a gente nem imagina, ferros, etc, um monte, tudo que você pensar que tem que não é perecível, é de fácil transporte ferroviário. E eles são opção do ferroviário por ser mais barato. Agora, se imagina que em Água Boa, quando chegar o trem, que para ele ser viável precisa ter pelo menos 2 composições dessa por dia, em 365 dias do ano. São pelo menos de entrada na ferrovia de caminhões, de 500 caminhões, somente para descarregar os caminhões, para carregar o trem, por dia. São 500. E esses caminhões, vamos imaginar para vocês, acho que é bastante, que carrega no calcário 180 caminhões por dia. Imagine 500. São poucas as transportadoras que nós temos que tem mais de 100 caminhões. São raras, Sim. né? Agora, você imagine quantas transportadoras precisam vir para cá. E tem uma coisa que a gente não está contabilizando. A ferrovia aqui vai ser o que a gente chama de pera. Pera é onde faz o contorno do trem para ele ir embora, certo? Carrega e vai embora, carrega e vai embora. E nesse contorno faz a manutenção do trem, que ele também sofre manutenção. Só nessa parte de manutenção, quantas pessoas a empresa contrata para que eles trabalhem fazendo a manutenção de freio, fazendo a manutenção de trilhos, dos roletes de trilhos, dos próprios vagões, de toda essa parte aí. Imagine. E a parte elétrica, de toda essa parte, que toda a manutenção tem que ser feita diariamente, porque eles não têm paradas. Assim, ó, eu vou ficar uma semana de férias. O trem não tem essas férias, né? Então, vocês imaginem quanto que vai ficar, quanto de pessoas. Nós temos o terminal ferroviário de Rio Verde, que terminou faz acho que 2 anos, aumentou a população de Rio Verde em 20 mil habitantes, de um ano para o outro. De um ano para o outro. 20 mil habitantes. Isso é um terminal de uma cidade grande. Porque perto de Água Boa, Rio Verde é bem Maior. são 3, 4 vezes maior que Água Boa. Então a população, uma parte da população absorveu, Rio Verde absorveu como fonte de emprego. Sim. Mas ainda assim teve que vir 20 mil pessoas, 20 mil habitantes para o município. Isso estou falando de um terminal de Rio Verde. Vocês imaginem Água Boa quando chegar o terminal ferroviário em Água Boa. Quantas praças, quantas estacionamentos para caminhões, porque além dos caminhões, os motoristas, demanda uma frota, precisa de áreas para que eles fiquem estacionados, e não só isso, para que eles fiquem, as transportadoras precisam de um ambiente, né? E não basta um escritório, Exatamente. né? Ela vai precisar de muito mais que um escritório. Ela precisa de áreas de 4, 5 hectares para cada transportadora, para fazer manutenção de seus caminhões. Se vocês tiverem a oportunidade de passarem por Rondonópolis e ver, e com olhos para a transportadora, né? E você vai ver que é a terra do caminhão lá em Rondonópolis, né? Então, quando chegar aqui, e o trem, ainda bem, não vai ficar perto da cidade, porque o trem dentro da cidade é um transtorno. O trem não... É muito bom quando chega, mas é um problema quando ela se está. Então, nós temos uma boa distância daqui onde ela vai ficar localizada, né? Quase 20 quilômetros. Isso é muito bom. Porém, ainda assim precisa de tráfego, né? A logística. Porque não só das pessoas daqui até lá, de ida e volta para o trabalho, mas alimentação. Né? Então, e outra coisa, nós estamos falando só de grãos, né? Que eu, como produtor, penso nos grãos. Sim. Mas e o combustível? Né?
Se imaginar que toda transportadora que nós temos aqui de combustível, eles vão buscar combustível ou em Cuiabá, ou em Goiânia, ou em Rondonópolis, e ou ali perto de Senador Canhedo, né? Em Goiás também. Sim, senador Canedo. É. Então vocês imaginem, essas transportadoras, o óleo diesel principal vai vir por ferrovia. Uhum. E mesmo assim ela vai precisar buscar esse combustível na ferrovia, certo? Certo. E distribuir. Eles falam para o Mato Grosso, né, assim, toda vez que chega uma ferrovia, de um raio de 150 a 200 quilômetros. Porém, nós estamos falando de Mato Grosso. Se a gente observar, até o ano passado, agora talvez com a Alvorada, que está construindo a empresa de etanol de milho, o milho, uma parte de milho, uma parte de soja saía daqui de Canarana, saía de Água Boa para ser embarcada no trem em Rondonópolis. E o fertilizante vem de Rondonópolis até aqui. Então a área de abrangência não é só 150 quilômetros, é muito maior. E aí outra parte também que a gente está esquecendo, que as empresas de fertilizantes vão fazer suas subsedes também aqui para fazer o depósito e fazer, né, os seus pontos de apoio para transportar esse fertilizante. Então vocês imaginam como que vai mudar a cidade. É uma dimensão muito grande, né? Que vai ter uma projeção de muitos investimentos aí pela frente. Tanto é a Alfar também vai ser a esmagadora de soja, a produção de princípio. biodiesel. Também vai Isso. estar perto da localidade da ferrovia. Então a gente vê bastante investimentos. E isso que a ferrovia, a gente está, segundo a NTT, 35% da obra concluída e já tem empresas já se antecipando, já vindo se organizar, estabelecer aqui, justamente para pegar esse gancho aí do progresso. Vai ser muito interessante, muito, muito. E aí nós estamos falando de muitas empresas vindo para cá, de geração de empregos, uma perspectiva que vai mudar realmente a realidade econômica da cidade, né? E falando a nível nacional, por que o senhor considera que a FICO ela é estratégica para o Brasil enquanto exportador e enquanto produtor rural? Bem, nós somos assim, o estado do Mato Grosso, ele é soberano em produções, né? Sim. Tanto de soja, de milho, de algodão, né? Algumas ações que foram tomadas lá atrás, no tempo do Dante de Oliveira, fez do Mato Grosso o maior produtor de algodão do Brasil, né? Produz mais que 60% do algodão de todo o Brasil, só por causa de uma queda de imposto que foi tirado. Só por causa disso, né? Uma pequena parcela que foi distribuída. Então, quer dizer, antes o Mato Grosso até nos anos 90, tinha inexpressiva produtividade de algodão, né? Não tinha, era praticamente zero. Tinha só 5 mil hectares de algodão no tempo do Dante de Oliveira. Hoje, só em algodão, que é um produto que tem um valor agregado muito alto dentro do agro, né? Quanto que não dá de resposta para dentro do estado Sim. esse produto? No caso da soja também, se nós fôssemos um país, seríamos o quarto maior produtor mundial de soja. Só o estado do Mato Grosso. O milho também já vem se consolidando e com essas empresas de biodiesel, de etanol, também tem uma tendência aliás, nós já produzimos 23% do etanol de milho, do etanol que é produzido no Brasil, somente com as indústrias que estão instaladas. Agora, imagine vocês quando todas essas que estão sendo construídas estiverem aptas em funcionamento. Nós temos uma estatística e um gráfico que, se continuar com consumo de milho como está sendo, a partir daqui a 2 anos, nós vamos precisar plantar milho verão, isto é, porque o Mato Grosso planta 99% de milho safrinha. Né? Então, 39 milhões de toneladas de milho são praticamente 100% safrinha. Por que vai precisar milho verão? Porque não vai atender o mercado de milho dentro do estado. E aprendi com um dos consultores que
Soja é dólar, milho é frete. Milho não anda para trás. Isto é, como ele não tem um grande valor agregado, como o algodão, por exemplo, um custo de plantio de milho fica em torno aí de R$ 3.500. Um custo de 1 hectare de plantio de algodão custa em torno de 12 a 16 mil reais. Então, esses valores fazem com que as pessoas, o produtor e o investidor, pense melhor em investir. E como o milho não tem valor agregado, 50 toneladas de milho é muito barato. São em torno daí de 45 mil, 50 mil reais, né? Esses 50 mil reais, como o frete é muito caro perto do produto, a gente fala que ele não anda para trás. Por exemplo, não consegue vir milho de Jataí para o Mato Grosso, né? É mais fácil ele pegar os grandes centros. Sim. A nossa população é muito pequena pela área que nós temos e pela produtividade que nós temos. Não temos 4 milhões de habitantes. Então, o milho, como sendo 80% das ações de rações para granjas, né? São aves e suínos e bovinos, ainda é composto de milho. Então, essa composição do milho faz com que a gente vai ter que produzir mais milho ainda, que é a outra parte de continuar crescendo o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, hoje, ele é, vamos dizer assim, que ele trabalha como se fosse na China, né? 6% ao ano de crescimento anual, diferente dos outros estados, principalmente os estados do Exatamente. Nordeste, né? E isso dá o cenário, graças ao cenário Do agro. do agro, né? Isso. Então, a rodovia, em síntese, vai trazer essa facilidade para o produtor poder escoar tanto fertilizante, grãos, né, e outros materiais pesados, e que é o modelo da ferrovia, né? Uma ferrovia realmente para carga pesada, e vai possibilitar mais agilidade e maior remuneração para o produtor, né? Que é o É, porque, por exemplo, mais como economia. exatamente, como o trem tem um custo de frete menor, a diferença é que vai acontecer o seguinte: a empresa do trem fica com uma parte desse lucro do frete. Vamos dizer assim, que o frete do trem custe aí 70% do preço do caminhão. Vamos imaginar, tá? O custo é menor, mas vamos pensar em 70%. Então tem 30% de dinheiro desse frete, desse produto, que pode ser distribuído entre o próprio transportador do trem, a trading, vamos dizer assim, o comprador e o produtor. Então, cada um vai ficar com uma parcela, né? Essa parcela, mesmo assim, sendo qualquer, vamos dizer assim, parcela que sobre para o produtor, é um incentivo muito grande pela área que ele planta, né? Porque nós temos áreas bem maiores do que outras regiões que a gente faz plantio. Então, é claro que isso estimula mais ainda o nosso plantio e que nós somos extremamente técnicos. O estado do Mato Grosso, em termos de agricultura e pecuária, é extremamente técnico, né? Nós superamos, inclusive, os Estados Unidos em termos de tecnologia, Sim. de produtividade e todas essas áreas. A gente não ganha produtividade de milho deles porque eles têm um solo fantástico. Só por isso, ainda. Mas Ainda, chegaremos lá. mas está encaminhado. E por isso que a ferrovia sempre traz toda essa diferença. E acho que a maior das diferenças assim que a gente vai ter é porque as empresas de etanol chegando, como a agroindústria, essa agroindústria ela traz outros fatores positivos. Primeiro, é que o seu subproduto, no caso do etanol de milho, é o DDG, que é o mais comum, né? Que nada mais é um produto que para que comem bastante ração, que seria as aves e os suínos, e o bovino, é excelente. É um produto melhor que o milho. Porém, se a agroindústria pega 1 tonelada de milho, ela devolve na forma de DDG em torno de 450 quilos. Então, some com 60% do milho, certo? Transformado em, em etanol. Só que, quando a gente tem esse DDG, estimula também outras empresas a virem, como são as empresas, as granjas, né, de aves e suínos, né, e assim também vêm os frigoríficos dessas empresas, né, desses produtores.
frigorífico de aves, frigorífico de suínos e de bovinos, né? Que nós teremos cada vez mais incremento de, como nós não tem mais desmatamento, não tem mais áreas para se encontrar. Então, dentro da pecuária, que não é só a agricultura que tem também, está tendo uma rápida ascensão de tecnologia, né? A quantidade de animais do Mato Grosso e a quantidade de abate, né, é inversamente proporcional ao crescimento do rebanho, né? Está tendo muito mais abate, então nós estamos tendo uma taxa de desfrute muito maior, apesar de estar longe do desfrute que existe nos Estados Unidos, né? Da quantidade de animal, pelo tanto que eles abatem e pelo tanto de carne que eles produzem. Mas pelas próprias condições que estão tendo, essas condições a gente vai diminuindo ano a ano e muito rápido, né? O Mato Grosso é fora de propósito, é acima da média. Perfeito. Verdade. E, senhor Geraldo, entrando um pouco agora na questão das desapropriações que ocorreram, né, dentro das fazendas, para que fosse instalado, então, a ferrovia. O senhor, enquanto sindicato, acompanhou essas desapropriações, orientando o produtor rural ou de alguma outra forma? Bem, a gente tem somente as orientações do que é passado, né? Essas apropriações, às vezes os produtores, né, sempre tem duas coisas interessantes, né? Que é ruim. Quando passa a ferrovia dentro da propriedade, Sim. é muito ruim. Porém, é o Necessário, né? custo do progresso, Progresso. né? Uhum. E às vezes o produtor chega e fala assim, não, mas a minha propriedade vale mais que isso, Sim. né? Porém, tem que ver se ele está preparado se ele se preparou para que acontecesse isso, para que ele, de fato, Cobrasse mais, né? constasse que valeria mais nessa propriedade dele, Sim. né? Uhum. Os impostos que ele paga, que é claro que nós já pagamos excessivamente nossos impostos, a gente paga imposto sobre imposto, né? É. Se a gente vê hoje, não só o produtor rural, mas toda a população hoje tem imposto que ele é reincidente 3, 4, 5 vezes. Se a gente fizer uma análise, vocês que estão na parte jurídica e técnica e contábil, vocês vão ver que é muito difícil o Estado brasileiro como está, né? Sim. Se a gente não tiver uma mudança aí, bastante mudança, principalmente nessa parte de impostos, nós, assim, vai ser muito difícil para o Estado do Mato Grosso, principalmente, Sim. né? E com os produtores, como passa, a princípio, a ferrovia vem e ela, vamos dizer assim, incomoda bastante. Depois que ela estiver implantada, aí esse diminui bastante, né? Quando eu falo que tem outras coisas, por exemplo, a energia elétrica, essas grandes torres que passam dentro de propriedades, elas são indenizadas, Sim. tá? Pode ser utilizado, mas é indenizado. Porém, os riscos que o produtor passa quando tem uma energia elétrica é muito pior do que quando tem uma ferrovia. Porque a ferrovia ela, a gente no Brasil tem um excesso de zelo com o meio ambiente, né? Eu falo que excesso de zelo tem coisas que não tem como você fazer sem né, interferir no meio ambiente. Nós já fazemos, ó, vamos dizer assim, desde que o Milagre. homem é homem, ele interfere no ambiente, né? Sim. Então, tem um excesso de zelo aí que daria para ser muito mais bem escalado e a ferrovia interfere no ambiente muito menos do que uma rodovia, Com certeza. Com né? certeza. Ela só faz o transtorno quando ela é construída. Depois ela passa, né? Se a gente analisar considerando que lá em Rondonópolis tem 6 combinações de trem por dia, então somente a cada 2, 3 horas ou cada 4 horas que você vai ver um trem, né? 4 horas para você que passa um trem. Então elas não é tão Recorrente, né? Tem um espaço recorrente. de tempo. Se for comparar, por exemplo, com o tráfego de caminhões, né? Exatamente. E os riscos, E né? os Os riscos. riscos. Então, O progresso ele tem um custo, né? E a gente vê mesmo a ferrovia, como eu comentei antes, desde 2010 aí que tá
nessa dificuldade de licença. Tem outros assuntos também que o senhor participou que estão alusivos à ferrovia, que é o corredor da Onça Pintada. Tivemos aquela grande discussão com as áreas úmidas, e tudo isso fez parte justamente com esse projeto da ferrovia. E com certeza essas desapropriações aí também ia dar uma, né? Então, assim, é sempre importante o produtor estar muito bem assessorado, buscar informação, buscar os parceiros que sempre estão ajudando, o sindicato rural, os próprios consultores, como o senhor mencionou antes, para tentar fazer um acordo, resolver e de uma forma mais tranquila possível, né, Letícia? Sim, eu acompanhei algumas ações com relação às desapropriações e eles estavam bem tranquilos. Às vezes o produtor falava, não, eu acredito que vale um pouquinho mais, e tinha ali uma flexibilidade, conseguia fazer um acordo. Então acho que nos finalmente todo mundo saiu satisfeito. E é isso, né? É um avanço, vale abrir mão ali de um pouquinho também pelo todo, pela comunidade, pelo crescimento do município, por tudo que vai acontecer na nossa cidade com a chegada da rodovia, né? É, por exemplo, não existe uma valorização porque passou uma ferrovia, Sim, certo? Porém, a valorização é para todos, sim. inclusive para ele. Sim. Uma parte ele fica com essa valorização, Hum, né? Porque a logística é fundamental para nós, sim. né? Se você vê a quantidade que tem de trem na França, que é menor que o estado do Mato Grosso, não tem no Brasil, né? O Brasil inteiro não tem o que tem de trem na França, que é menor que o estado do Mato Grosso. Então, e aí lá eles impedem que a gente venha fazer ferrovia aqui, né? Não querem que faça a Ferrogrão, não querem que venha a FICO. Muitas das interferências que nós sofremos, inclusive de órgãos ambientais, não são as pessoas e os brasileiros que estão fazendo isso. São principalmente ONGs, né, que têm outros interesses. Sim. Então ficam criando vamos dizer assim, esses Empecilhos, né? Essas empecilhos. burocracias, né? Exatamente. Demoraram 11 anos para o IBAMA liberar todas as licenças pertinentes a esse projeto. E quando chegar aqui em Água Boa, o projeto deve continuar até Lucas do Rio Verde. E aí tem mais um trecho ainda, mais burocracia, como o senhor colocou. É, às vezes dá essa certa morosidade aí para o progresso que às vezes a gente necessita, né? Imagina o Mato Grosso já conseguisse enxugar esse tempo de organização dessa questão burocrática, era muito mais fácil que o desenvolvimento. Mas é isso aí mesmo, né? Como o senhor falou, existe essa pressão muito grande na questão ambiental em cima do produtor rural. E eu sempre falo, o produtor rural ele é um exímio preservador. O produtor brasileiro Por isso que eu digo que tem um excesso de zelo com é, essa parte ambiental, né? Porque, por exemplo, como você falou da onça pintada, né? Todas as propriedades do Mato Grosso têm onça pintada. Sim. Todas as propriedades aqui mais próximas, e eu vejo que elas falam que estavam em extinção, isso aqui, é porque eles não fazem análise. Para vocês terem uma ideia, né? Dentro do IBAMA do Mato Grosso, a região leste aqui de Água Boa e Canarana não existe porco do mato, tá? Que ele está praticamente em extinção. Então lá. E a gente precisa ir lá e demonstrar através, tanto que é que a ProSoja tem feito um trabalho, né, sim. bastante forte em cima disso. Em algumas propriedades aqui de Água Boa que colocaram câmeras e foram feitas análises para demonstrar para o IBAMA que existe sim muitos porcos do mato que estão causando problemas para nós, Inclusive são problemas para o né? produtor. E de perdas, de altas quantidades de perdas de milho, principalmente. Hoje nós somos os maiores tratadores de porcos silvestres, né? Se vocês analisarem antes, quando ele estava dentro do cerrado, ele tinha que andar muito para fazer a sua composição de alimentação. Então ele era reduzido o seu rebanho na sua vara, né? Pela quantidade de comida que ele tinha. Hoje não. A abundância de comida faz com que eles cresçam muito. E, por exemplo, as onças não estão, mesmo que todas as propriedades tenham, elas não dão conta, porque ela come um porco por semana, né? 2. Agora, eles procriam 4, 8 por ano, né? Cada porca pare 2 vezes por ano.
E aí você imagina a quantidade de animais que eles vão ter no ano inteiro, né? A multiplicação é por multiplicação, né? A Sim. reprodução, e não é por, como por exemplo, uma anta pare só um animal, mas o porco pare quatro, né? E eles são bastante, eles sabem e já estão bastante adaptados ao ambiente. Então nós temos uma fase que nós temos o milho para eles se alimentarem, que aí como o milho sobra na lavoura, ele vai comer praticamente o ano inteiro. Depois tem a soja que vai comer o ano inteiro. Tem milho, tem soja, tem milheto e ainda tem as nossas reservas, né, as APPs e as que ele também se alimenta lá do que tem lá na natureza mesmo. É um problema aí, né? E a gente tem essa Esse é o dificuldade nosso grande problema. da burocracia aí do Estado, às vezes suprimindo aí quem realmente produz. Isso Isso aí. aí, muito bom. E o que o senhor tem para nos dizer aí com relação, enquanto o senhor mesmo é empresário aqui da cidade, das expectativas do senhor com a chegada da FICO? Bem, eu estou bastante otimista, né? É uma coisa que eu tenho cobrado até das pessoas, né? Que se estejam preparados, se preparem, né? Tenho conversado até com o nosso prefeito para, olha, esteja preparado, coloque mais áreas à disposição. Essa é uma parte importante da prefeitura, colocar partes à disposição para aqueles que vêm, que são, né? Para os empreendedores. Sim. Como nós falamos, nós temos muitos impostos no Brasil. É muito difícil ser empreendedor no Brasil, é muito difícil. Então, por causa disso, nós temos que arrumar algumas facilitações. Então, os órgãos públicos, se não facilitarem, né, vai ficar, por exemplo, quando a ferrovia chegar, vai criar, começa a criar favelas, né, porque não tem áreas prontas, começa a sair fora do plano diretor da cidade. E uma outra coisa importante, por exemplo, locais que não estão assim sendo beneficiados, eles vão crescer, certo? Hum. Porque lá está de uma certa forma mais barata, o empreendedor vai para lá e sai da nossa região, certo? Por mais que seja, ele fala assim, não é compensador, não é vantajoso. Aí dá oportunidade para outros crescerem. Então, uma parte interessante e importante para que nossos representantes públicos tenham quem consiga enxergar. Acho que é isso que a gente tem que pensar mais, né? Está muito próximo, né? Perto de, vamos dizer que seja 3 anos, é muito próximo, né? Para estruturar toda a cidade para A receber. cidade eu acho que precisa de mais estrutura para isso. Por enquanto está ótima, né? Que a gente tem, Comporta, né, a população. comporta, mas, por exemplo, a limpeza. Para que a gente mantenha a limpeza, você tem que colocar estrutura melhor, Sim. né? Própria limpeza, porque quando você chega numa cidade, a limpeza é fundamental, Uhum. né? Áreas de estacionamento, é, o trânsito, né? Que seja orientado. Nós tivemos uma alteração no trânsito recentemente, né, aqui em Água Boa, e eu ouvi dizer que já é organizando a cidade para conseguir comportar uma quantidade maior de transeuntes e de carros e circulação aí do trânsito mesmo. Eu acho que, por exemplo, a principal coisa no trânsito que eu digo assim, é você, quando você sai de tenha outras opções. Se você fica, tudo que você busca está num único ponto, ele começa a te criar problema. Sim. Então você começa a criar problemas com o trânsito. Então o que precisa fazer é você encontrar locais para que essas áreas sejam mais, vamos pensar como se fosse área comercial, né? Entendi. Se eu tenho mais pontos disponíveis para empresas Se estabelecer. se estabelecerem, eu consigo esparramar isso aqui, né? Entendi. Não ficar ali concentrado, né? Não fica concentrado num único ponto. A mesma coisa de áreas de salas de aluguéis, né? Se eu arrumo outros pontos de referência, né? Com bons ambientes, né? Você espalha a cidade, você não fica concentrado num único ponto. E isso é bom para a cidade e é bom para as pessoas. Aí faz com que não aconteça essa de ficar é,
criando outros transtornos, né? Você corrige uma coisa para piorar a outra. Sim. Essa que é a grande dificuldade que nós temos hoje. Perfeito. Nós trouxemos uma lembrancinha para o senhor. Vou pedir para o Giovanni Demora. pegar aqui para agradecer pela sua presença. Vamos deixar a abertura também obrigado. para o senhor fazer a sua última fala, deixar os recados, colocar o sindicato à disposição aí do produtor, caso o senhor queira. Fica à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite, né? Eu não esperava o presente, menos ainda. É claro que o sindicato a gente faz o que a gente pode lá dentro, né? A gente trabalha pelo produtor rural para que todos eles, automaticamente a gente trabalha pela cidade, a gente sabe que nós hoje, da cidade, nós dependemos do produtor, né? Nós não temos nada de indústria aqui. Sim. Então nós temos aqui em Água Boa, já é regional, um setor industrial, setor comercial bastante forte, né? Com as empresas que estão aqui, então já fazem muito trabalho para toda a região, né? E que a gente precisa sim fortalecer ainda mais eles. E fortalecer de que forma? Diminuindo impostos, né? A prefeitura principalmente, que é o maior gerador de emprego, que deixem os empreendedores que trabalhem, né? E fazer com que eles tenham mais oportunidade de trabalho. Eu tenho certeza que Água Boa tem será bastante uma cidade referência a nível de Brasil, né? Não só porque a cidade é limpa, a cidade é muito bem planejada, tudo, mas também, principalmente que quando chega a ferrovia, mesmo que você tenha falado que vai para Lucas, né, que será um segundo estágio, mas esse segundo estágio ainda são mais 10 anos. Sim. Então nós teremos 10 anos de contribuição direta, exclusiva. Depois, não vai ser capaz de suportar tudo que nós da nossa área, né? E acredito que eu tenho mais uns 2 anos como presidente do sindicato, né? E já terei contribuído para fazer algo melhor, né? Então, estamos trabalhando. Já está contribuindo Bastante. bastante. Seu Geraldo, obrigado novamente por ter aceitado esse convite. Muita informação, informação de qualidade, é o que a gente sempre fala aqui. É informação de qualidade, transparência com o nosso público, com o produtor. E parabéns pela trajetória. Muitos anos de agronegócio, muita bagagem. E tenho certeza que contribuiu aí e ajudou bastante pessoas, bastante produtor, bastante em geral da população. E continua, viu? Continua. Espero O senhor não vai, eu certeza que não espero vai que conseguir. tenhamos uma boa safra, né? Já É, começou a chuva, apesar de estarmos exatamente. bastante atrasado, né? A gente sabe que os produtores estão bastante preocupados, né? Nós passamos por anos difíceis, né? Mas como produtor, como resiliente que somos, né? Como produtor rural, a gente sabe que isso vai passar, né? Então, a gente temos sim que trabalhar, continuar trabalhando. E Perfeito. lutar por um país melhor. Também quero te agradecer pela presença, senhor Geraldo. Foi um privilégio para mim ouvir a sua história, ouvir Obrigado. todas essas contribuições. Cresci hoje como profissional, como ser humano. Muito obrigada pela companhia, Giovanni. E você que ainda não nos segue nas redes sociais, passe a nos seguir lá no nosso canal no YouTube, nos acompanhar para ouvir mais histórias legais, mais conteúdos voltados para o agronegócio. Nós agradecemos mais uma vez pela audiência, pela expectativa e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.